A pergunta é: por que a linha verde não tem viaduto e qual a visão do Lerner, do arquiteto Jair Lerner, tem sobre o viaduto, qual a análise que ele faz da linha verde? Outra pergunta sobre a linha verde, se é uma ideia para a cidade pensando em hoje ou pensando para o futuro? Bom, a ideia de usar a antiga BR como uma linha do transporte público e outras, criar uma nova conexão com a cidade, acho muito boa. O problema é que eu, quando vou para lá, me perco. Tem muito macete rodoviário. Eu acho que uma trincheirinha não faria mal a ninguém. Para facilitar. Eu não sou a favor de viaduto e muita coisa. Não é viaduto, é uma outra trincheirinha para garantir mais conectividade. Ou então passar em nível com um bom semáforo, mas não criar toda aquela parafernália. Porque se vocês olharem, às vezes, o sistema de transporte, vocês veem que há uma coerência. Você tem as estações e tem o desenho da canaleta, é bem claro. No Boqueirão já tem as ultrapassagens, o que é muito bom. E agora, não precisa criar uma coisa confusa. Eu acho que o desenho foi confuso, mas nada que não possa ser corrigido ou melhorado. E criar a condição da linha verde, abrir a perspectiva, a nova perspectiva de ocupação, e conectar os dois pontos da cidade, importante, mas a gente tem que ver que a principal função ali é transporte e conectividade. Se isso dificulta a conectividade, alguma coisa está errada. Mas não é nada que não possa ser melhorado. Tem uma pergunta aqui, perguntando se você poderia cantar a música de sustentabilidade, acho que dá para pular ela. Tem até pedindo estágio, calma, pessoal. Então, já tem uma pergunta aqui, como se considera a possibilidade de implantar um metrô aéreo na cidade de Curitiba? Nem aéreo, nem enterrado. Eu não estou fechando a oportunidade. Se um dia houver a necessidade, quanto mais a população usar o transporte público, talvez surja a necessidade de ter um sistema mais pesado. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Um sistema de superfície bem operado pode transportar tanto quanto um metrô. É isso que as pessoas às vezes não sabem. Agora, quando começa a decair o sistema, por exemplo, o ônibus parar em cada sinal. Por exemplo, as estações começarem a ser descuidadas. Por exemplo, diminuir a frequência. Por exemplo, não ter linhas diretas. Por exemplo, aí começa a encher de gente no tubo, aí você diz, tá vendo, tá decadente, está na hora de trazer um metrô. Conversa. Primeiro melhora. Na verdade, a característica de Curitiba, e isso que faz Curitiba o que é um processo de inovação constante. Eu não tenho o menor interesse, nem a menor pretensão de que o sistema seja sempre desse jeito. Tomara que cada vez mais seja melhorado. Agora, o que não pode é partir. O que você vai... Se vai fazer metade de uma linha na Zona Sul e com isso desmontar o que tem, o que vai operar como transporte nesse período, que pode levar 10, 20 anos. Eu vou dar um exemplo. A cidade de Nova York propôs a segunda linha do metrô, já estão discutindo na Second Avenue Line, não é segunda linha, a metrô da segunda avenida. Estão discutindo isso há 50 anos. E se começarem agora, vão levar mais 20 anos. 70 anos, 4 bilhões de dólares para fazer uma linha que não vai transportar mais passageiros
que o nosso sistema aqui, por linha, que é a linha que passa em frente da minha casa. Então, o problema da capacidade, você pode resolver. Bogotá hoje tem mais capacidade que qualquer metrô, que muitos metrôs do mundo. E a superfície. Então, não é isso que faz. E o conforto se dá pela boa frequência. Não tem que sair todo mundo se empurrando para aproveitar aquele ônibus. Se aquele está lotado, passa outro dentro de 30 segundos. Então, eu não sou contra, mas a gente tem que ver o seguinte, eu vou dar uma ideia de custos para vocês. Custo, eu não estou falando nem que tipo de moeda. Custo do metrô, 100. Custo de um trem, de um light rail, de um tipo veículo leve sobre trilhos, custa 20. E o sistema como de Curitiba, BRT, custa de 2 a 4. Então vocês podem ter uma ideia de custo. Só que a operação, veículo leve sobre trilhos, metrô tem que ser subsidiada. Ela não se paga. E a operação em ônibus se paga. Por quê? Porque ela foi pensada, está sendo renovando o número de passageiros. Se você basear um sistema commuter, quer dizer, sai de um lugar só 2 vezes por dia, não há como viabilizar um novo sistema. Por isso que nos Estados Unidos, porque é uma coisa fora de lógica, eles ficam, às vezes tem cidades de 300 mil habitantes que tem mais congestionamento do que uma cidade de 5 milhões. Vou dar um exemplo. O maior congestionamento da minha vida, eu peguei por 3 horas numa cidade no sul da França, Montpellier, e não era nada excepcional. Eu peguei um anel ali, fiquei 2 horas e meia circulando e não conseguia. Aí perguntava para as pessoas, se escuta, tem algum evento, alguma coisa aí acontecendo? Não, no verão é sempre assim. Então, o congestionamento, essas coisas se resolvem. Qual é o segredo da mobilidade? É usar tudo que você tem. Se tem 1, 2 linhas de metrô, ótimo. São Paulo. Mas tem 3 ou mais, 87% das pessoas estão usando superfície em São Paulo. Então, para melhorar o metrô, tem que melhorar a superfície. Então, toda vez que tem uma superfície bem operada, daí pode ser que surja a necessidade do metrô, mas daí ele vai funcionar bem. Agora veja, Nova York está começando a implantar sistemas de BRT. A minha visão, Paris, Londres, eles vão ter que eliminar algumas estações para o metrô ser mais rápido, que é muito antigo, e usar a superfície para ajudar. Então, no fundo, é uma solução conjugada. Paris, eu morei lá, tem muitas estações que não precisavam existir. Mas você pode usar a superfície como ajudar. Mas cada cidade tem uma característica. Mas não tem que partir direto para aéreo ou para enterrado. Você tem que esgotar a possibilidade que você tem dentro da tua realidade. Aqui eu vou procurar juntar várias perguntas e todas falam um pouquinho sobre o desenvolvimento da cidade de Curitiba em relação ao crescimento. A outra fala também em relação ao desenvolvimento, mas como que as redes sociais influenciam o cotidiano e o desenho urbano, quer dizer, também fala em futuro. E o terceiro fala sobre a questão do futuro da cidade, tendo em vista uma política de implantação de indústrias que se renovou na década de 90 e muito provavelmente iniciou com a área industrial de São José dos Pinhais. Bom, eu acho que enquanto a cidade enquanto qualquer proposta de crescimento urbano for uma proposta integrar vida, trabalho, juntos, nós vamos correr menos risco.